Olá pessoal, meu nome é Daniele Lanzer, sou coordenadora do Vibrar com Parkinson e estou aqui hoje com a doutora Carolina Souza, fisioterapeuta especialista no tratamento da doença. E eu gostaria de fazer umas perguntinhas. Obrigada por ter aceito o convite. Doutora, explica pra gente essa técnica nova que está entrando aqui já chegou no Brasil, né? Neuromodulação não invasiva. Bem, a neuromodulação não invasiva é uma técnica que nós utilizamos dois recursos. Ou a estimulação transcraniana por corrente contínua, conhecido como TDCS, ou a estimulação magnética transcraniana, conhecida como TMS. As duas técnicas têm a capacidade de modular a atividade cortical e a gente consegue melhorar alguns sintomas dos pacientes com doença de Parkinson, dependendo do alvo que essa estimulação é feita. Aparentemente ela é mais indicada, assim, pelo número de evidências científicas, para pessoas com depressão de difícil tratamento, mas existem agora algumas evidências que têm sido levantadas para tratamentos de sintomas motores da doença de Parkinson também. Então, para tratamento, por exemplo, de pacientes que têm bradicinesia, essa lentidão dos movimentos, melhora de força muscular, e recentemente alguns estudos com freezing da marcha têm sido feitos também para pacientes com essa alteração. E essas duas técnicas, né? Exato. As duas têm o mesmo benefício? Ou tem diferença dependendo do sintoma? Quais são esses sintomas que são melhorados? Assim, o TMS é uma técnica que tem mais evidências científicas porque é uma técnica estudada há mais tempo. Então, os estudos começaram em 1985, lá na Universidade de Harvard, e de uns anos para cá, a partir do ano 2000, tem se usado também o TDCS. Tem ainda uma discussão em qual tipo de protocolo é melhor para os sintomas motores, se você aplica em alta frequência ou em baixa frequência. Pela minha experiência, alguns pacientes que têm se beneficiado dessa técnica têm mais resultados quando feito em alta frequência, uma melhora geral dos sintomas motores, da lentidão, da bradicinesia, tem alguns estudos também em tremor, mas para sintomas não motores, como por exemplo, dificuldade de atenção, que os pacientes têm muito, depressão, ela é uma técnica que tem sido cada vez mais utilizada com resultados bastante interessantes. E como é que é esse tratamento? É prolongado? Como é que é? Depende do paciente? Excelente pergunta. Normalmente, os protocolos, eles variam, na verdade, eles são compostos por duas fases. Então, uma fase inicial, que nós chamamos de indução, que são sessões diárias, mais ou menos em torno de 20 aplicações. E depois temos uma outra fase que nós chamamos de manutenção, onde nós fazemos o desmame desse tratamento. Então, as sessões que são diárias passam a ser 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, dependendo do paciente, 1 vez por semana, até passar a cada 15 dias, e 1 vez por mês, tem pacientes que fazem 1 vez a cada 6 meses. Isso varia muito de acordo com o efeito, né, do tratamento no paciente. E feito esse tratamento, né, que seria assim diário no início, mas depois de um tempo que houver esse desmame, ele tem que voltar a fazer no futuro de novo esse tratamento diário? Possivelmente sim, lembrando que a doença de Parkinson, infelizmente, é uma doença crônica, e se a gente observa piora nos sintomas, a gente tem que refazer o protocolo. Mas pela minha experiência, esses pacientes eles se mantêm bem por um bom tempo. Né? Recentemente eu atendi um paciente que até veio de fora, nós fizemos essa sessão, esse período de indução, de manutenção, ele teve que voltar para o país dele, e conversando com a esposa dele, isso já faz uns 4 meses que ele voltou, e ela me disse que ele ainda está bem, que, assim, ou seja, os efeitos se mantiveram, e a gente pensa em fazer um outro ciclo no final do ano que vem, aliás, desse ano. E comparando a cirurgia, né, que é uma neuroestimulação, e aí no caso é invasiva, com essa técnica que não é invasiva, quais as diferenças, assim, no sentido para o paciente? Por que escolher para um a cirurgia e para outro não? Normalmente a gente indica a cirurgia quando o paciente ele tem alguns critérios para isso, né? Então,
A gente sabe das indicações da cirurgia, então paciente com tremor, refratário à medicação, com discinesias, paciente que tem o wearing off, a gente também indica a cirurgia. No caso da neuromodulação, a gente indica para pacientes que não querem fazer a cirurgia, uma opção pessoal, ou que não teriam indicação de cirurgia por qualquer outra alteração que ele tenha, enfim, qualquer outra coisa que contraindique a cirurgia, alguma instabilidade cardíaca, qualquer coisa nesse sentido, ou um paciente muito idoso. Não é que um tratamento substitui o outro, né? Os tratamentos eles são somatórios, né? E para o DBS existem muito mais evidências em relação ao DBS, assim, tem muito mais estudos que comprovam a eficiência do DBS quando bem indicado. No caso da neuromodulação, como uma técnica não invasiva, como uma técnica mais recente, há menos estudos, certo? Então, para indicar, é necessário a gente ter bastante critério, entender bem o contexto do paciente, a expectativa dele, a expectativa da família. Lembrando que é um tratamento que não é barato, como a cirurgia também não é barata, né? Por quê? Porque não é barato? Porque existe um custo da máquina e por ser uma novidade. Eu creio que daqui a um tempo os convênios vão adotar como... Não cobre no rol, né? Ainda, infelizmente ainda não cobre. Então tem que pensar bem em termos de custo-benefício se o paciente pode se beneficiar do tratamento. E uma outra dúvida, quem faz uma cirurgia de DBS depois pode fazer esse tratamento de neuromodulação ou não? Isso é uma pergunta inteligente. Eu acho que cada caso é um caso. Teoricamente, você não pode aplicar a bobina e gerar um campo magnético se o paciente tem um eletrodo implantado. Existe uma contraindicação para isso. Qual que é a nossa experiência? Assim, eu já fiz em alguns pacientes, a gente desliga o equipamento de DBS, faz a estimulação e liga o equipamento. Quais são os casos que eu já fiz isso? Caso do paciente que tem uma depressão que nada responde. Nada responde, o paciente já tentou pelo menos 3 ou 4 tipos de antidepressivos e não respondeu. Então, com a anuência da equipe inteira, do médico, do psiquiatra e do psicólogo que cuida do paciente, quando essa é a última alternativa, a gente opta por isso. Assim, graças a Deus eu não tive nenhum caso de deslocamento do eletrodo. Na verdade, foram feitos alguns testes antes para chegar nesse ponto. Tem estudos que falam que não aquece o eletrodo, que não desloca. Assim, eu fiz com respaldo científico. Mas a técnica, teoricamente, a gente não pode fazer com pessoas com implantes metálicos cerebrais. E no caso, esse paciente que você tratou, ele teve essa melhora na depressão? Sim. Como eu disse, assim, a principal indicação da estimulação é depressão. Qualquer depressão. Depressão presente na doença de Parkinson e as depressões que podem, outros tipos de depressão, que é, na verdade, o que mais tem estudos com esse recurso, com o TMS, o que mais tem trabalhos científicos e é o que os órgãos responsáveis, tanto o Conselho Federal de Fisioterapia quanto o Conselho Federal de Medicina, recomendam para uso, para tratamento da depressão. Tá certo. Então, a doutora Carol tem um equipamento aqui e vai mostrar pra gente, né, doutora? Exato. Próximo vídeo? No mesmo aguardem um pouquinho. Bem, essa é a máquina de TMS, estimulação magnética transcraniana. É uma das máquinas que nós temos no mercado, é a máquina da MagVenture. A máquina, ela gera um campo magnético, que é concentrado aqui na bobina, e a gente pode estimular diversas áreas cerebrais, dependendo do objetivo do tratamento. E aqui eu quero fazer apenas uma demonstração da estimulação da área da mão. Então eu posiciono a bobina aqui, observe a mão direita dela. Quando eu faço o estímulo, a gente observa uma contração muscular, porque eu estou estimulando a área da mão. Então a gente pode estimular várias áreas cerebrais. Então a área, por exemplo, que controla as pernas, se o paciente tem uma alteração de caminhada, a gente pode estimular a área que controla as emoções, se é um paciente que tem depressão. Não apenas para doença de Parkinson, mas a estimulação tem várias indicações, como por exemplo, pessoas com AVC, pessoas com depressão, pessoas com dor crônica, pacientes também com distonia. Então, dependendo da doença, a gente molda o protocolo, existem vários protocolos na literatura para cada doença.
E dependendo da doença que o paciente tem, é um tipo, ou da queixa, né, é um tipo de área estimulada diferente. É isso.